povo da Terra! E aí, vamos comentar um pouco as teorias, ou melhor, as hipóteses do futuro da saga Sobreviventes Granorá? Será que a Irmandade Hittar, a organização que recebeu o 7-3, são demônios? Será que o Granorá foi salvo por Bardock? Será que ele é filho do rei Vegeta? Mas antes de falar dessas teorias malucas, vocês provavelmente já assistiram o trailer oficial dedicado à nova saga, lançado pela V-Jump. Esse trailer, que vocês encontram legendado aqui no canal, apesar de não ter grandes informações, revelou algumas coisas interessantes. Vimos a escolha das cores para os Hittar. Todos os 4 possuem uma cor de pele meio azulada, e apesar de não ser o mesmo tom de pele dos anjos e nem da gangue do Bojack, esse tom de pele lembra muito o de Toa de Super Dragon Ball Heroes. E o que isso significa? Bem, nada, né? Afinal, não existe lá um padrão de cor de pele entre os demônios ligados a Mechikabura. E, sinceramente, eu não vejo nenhum sentido em uma horda de demônios do mundo das trevas terem 2 histórias completamente diferentes. Outra coisa interessante nesse trailer é que ele revela de forma direta os objetivos dos Hittar. É dito que eles buscam derrotar Frieza e assumir o controle do universo. No último capítulo do mangá, essas informações estão lá, apesar de não estarem claras como no trailer. Isso provavelmente está relacionado com o interesse do Hittar em se encontrar com o Zuno, em busca de conhecimento. Pois para o líder do Hittar, o Eric, conhecimento é o que permite o controle do universo. Aqui dá para a gente criar algumas hipóteses relacionadas aos Hittar e ao Zuno. O Zuno até agora só apareceu na série para revelar o paradeiro das super esferas do dragão, uma vez a pedido de Bulma e outra por interesse de Zamasu. O próximo interesse do Hittar é justamente encontrar-se com Zuno. Ainda que Zuno seja um ser aparentemente onisciente, eu não creio que ele tenha poder para repassar todo o seu conhecimento aos Hittar. E de que forma simples esse conhecimento poderia ser manipulado pelos Hittar? É aí que entram 2 possibilidades. Uma delas seria as super esferas do dragão, permitindo com que Eric ou todos os integrantes Hittar adquirissem conhecimento absoluto. O contato com Zuno seria justamente para reunir as super esferas e assim realizar esse desejo tão inusitado na série. Seria muito legal a série trabalhando com esse contexto de seres oniscientes, enfrentando os poderes colossais que Goku, Vegeta e Frieza possuem. Com certeza uma abordagem muito diferente do que sempre vimos em Dragon Ball. Mas seria possível? Ou melhor, seria viável a busca de conhecimento absoluto através de esferas que podem lhe conceder poderes absolutos? A outra possibilidade seria os Hittar utilizarem justamente o 7-3 para absorver todo o conhecimento de Zuno e transferir essas informações para algum banco de dados. Eu particularmente não acredito que o 7-3 ainda tenha algum poder significante armazenado nele. Ele pode ter experiências acumuladas, justamente por conta do seu envolvimento com o Sagambo e com o Moro. Mas eu realmente não consigo imaginar que ele nesse momento seja uma fonte absoluta de poder, como se o poder de Meros estivesse ali. Como o Eric disse que dentro dele há conhecimento esse que também levaria ao Zuno, é razoável pensar que Eric nesse momento não busca extrair algum poder de dentro de 7-3, mas sim conhecimento. E talvez a partir desse conhecimento sobre a localização de Zuno e através das próprias habilidades do 7-3, toda a onisciência de Zuno seria então absorvida por 7-3 e esses dados seriam manipulados em algum banco de dados dos Hittar. E aí, quem sabe, esse infinito acesso de informações levam os Hittar a tomarem conhecimento das super esferas do dragão e aí acabar descambando para a clássica forma poderzão versus poderzão, né? Uma outra informação importante que veio até mesmo antes do trailer foi sobre a coloração oficial do olho direito especial de Granorá. Tanto no trailer quanto em uma arte oficial colorida, também divulgada pela V-Jump, vimos que esse olho é todo vermelho. Obviamente uma alusão à mira laser vermelha de algumas armas. Afinal, Granorá vem sendo tratado como um habilidoso sniper. Então a referência da mira laser caiu bem no personagem. Mas isso meio que matou muitas das hipóteses que surgiram recentemente relacionando o Vegeta com o Granorá. Uma relação que vai muito além da personalidade comum que os dois aparentam ter, mas sim associando os dois como possíveis meio-irmãos. Sinceramente, eu também cheguei a cogitar essa hipótese. Acho que todo mundo que viu essa semelhança nas personalidades entre Granorá e Vegeta pensaram nessa maluquice.
Mas, convenhamos, a semelhança das personalidades não é a razão de imediatamente pensar que os dois são parentes, né? Frost e Frieza são parecidos de alguma forma, e nem por isso são irmãos. E a série nem sequer fez questão de desenvolver o irmão legítimo do Vegeta. Então por que introduziria um meio-irmão? E por que ele seria um filho bastardo do Rei Vegeta? Além dessa semelhança, outro grande elemento, ao menos pra mim, que reforçava essa ligação entre o Granorá e o Vegeta, era justamente esse olho especial, que ficava aparecendo nas páginas do mangá com os olhos dos Super Saiyajins. Mas os olhos dos Super Saiyajins são verdes, e como vimos nas cores oficiais, o Granorá tem o olho direito vermelho. Então, para mim, esse olho especial do Granorá não sofre nenhuma interferência de um possível sangue Saiyajin, mas é somente uma característica própria da sua raça, como sugerem os diálogos do último capítulo. Então, pra mim, essa história do Rei Vegeta ter pulado a cerca e ter tido um filho em outro planeta não faz mais nenhum sentido. Pode acontecer? Claro que pode, né? Afinal, tudo de inesperado pode acontecer. Mas, nesse momento, eu descarto totalmente essa hipótese. E aqui vai a única das hipóteses que eu realmente boto fé, que é sobre o que aconteceu com o Granorá, como ele sobreviveu ao ataque dos Saiyajins. Eu cheguei a mencionar que no começo do capítulo 68, quem aparece fugindo dos ataques dos Ozarus é o próprio Granorá, ainda criança. Digo criança por conta da perspectiva que o personagem parece olhar a cena. Parece ser a perspectiva da altura dos olhos de uma criança. Nós vimos também que um dos Ozarus que encontra o provável pequeno Granorá escondido dentro da casa é o próprio Bardock na forma Ozaru. É impossível imaginar que existe um outro Ozaru com uma cicatriz no mesmo lado do rosto que o Bardock. Então é o Bardock mesmo, gente, não tem do que duvidar. E o mais legal é a referência à cicatriz nesse novo trailer da saga. Nesse trailer, assim que mostra o Bardock na forma Ozaru, encontrando o Granorá escondido, aparece uma frase dizendo: "Houve um sobrevivente", que destaca exclusivamente a cicatriz do Ozaru Bardock. Isso não é uma simples coincidência. E parece ser sim uma referência, não apenas para avisar os espectadores de que aquele é o Bardock, mas também que, como esse destaque da cicatriz acontece justo na frase que menciona um sobrevivente, no caso o Granorá, eu tenho pra mim que foi sim o Bardock responsável por poupar a vida do jovem Granorá. Eu sei que muitos podem pensar, por que diabos o Bardock pouparia alguém, ainda mais de uma raça cujo objetivo era exterminá-la? Já vimos ao longo de todas as histórias que envolvem Bardock que ele não é um cara parecido com a maioria da sua raça. O próprio autor de Dragon Ball declarou em uma edição da Saikyo Jump de 2014 que o Bardock, apesar de guerreiro, se comparado a outros Saiyajins que são frios e de pensamentos simples, possui um julgamento calmo e uma certa humanidade, no sentido de bondade, benevolência, compaixão e piedade. E a gente já viu essas manifestações de humanidade do Bardock. O especial episódio de Bardock, mesmo não sendo uma história dentro da narrativa principal de Dragon Ball, mostra o Bardock se preocupando com os habitantes do planeta Plant. E principalmente o Barry, a criança que habita esse planeta e que tem uma admiração pelo Saiyajin. Aliás, foi graças ao ataque do Tilt contra o Barry que desencadeou a fúria de Bardock ao ponto de virar Super Saiyajin. O próprio desejo de Bardock em salvar a todo custo seu filho da iminente destruição de sua raça por Frieza é uma outra demonstração de humanidade de Bardock. Aliás, é no último filme de Dragon Ball Super que tem uma fala entre Bardock e Guine que também demonstra muito esse lado dele. A Guine comenta que não é comum os Saiyajins se preocuparem assim com seus filhos, e o Bardock responde que isso é talvez por ele estar envolvido sempre em guerras e gostaria de salvar uma coisa de vez em quando. Coisa essa que seria o próprio Goku. Então, gente, não dá pra imaginar o Bardock atacando uma criança, não. Se o Granorá realmente era uma criança, isso com certeza despertou esse instinto paternal no Saiyajin, visto tanto quando ele salvou o próprio filho do destino trágico dos Saiyajins, quanto quando ele se envolveu com a criança no planeta Plant. Tudo indica que Granorá só está vivo por causa do Bardock. E talvez essa foi mais uma das coisas que ele tentou salvar de vez em quando. Mas infelizmente sua piedade limitou-se a salvar apenas um único daquela raça, condenando o pequeno Granorá a um futuro desesperador, sem sua família, sem seus amigos, sem ninguém. Mas claro, isso é só uma hipótese, tá, gente? É apenas a única em que eu realmente tenho quase certeza de que vai acontecer. Então,
Então, galera, diz no comentário o que vocês estão achando. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.